Bom dia! Está começando um programa da Fundação ProRim. Hoje nós vamos falar de câncer de próstata com o urologista Jean Guterres, que também atende pela Fundação ProRim. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer poder conversar contigo com teus telespectadores. Obrigado. E no caso, doutor, o que vem a ser então o câncer de próstata? Sabe que o câncer de próstata é um inimigo silencioso. As pessoas desenvolvem câncer de próstata, ele tem um acometimento muito importante. Tu sabe que 1 em cada 6 homens com mais de 50 anos vai ter câncer de próstata? Se tu conhecer 6 homens, tu pode apostar que 1 vai ter câncer de próstata. Então assim, a incidência é muito significativa. 18% da população com mais de 50 anos vai ter câncer de próstata. E o grande problema é o seguinte, é que o tumor na fase inicial, que é a fase que a gente consegue curar a doença, ele não tem sintomas nenhum. Então, o paciente ele evolui em um período longo com a doença, e quando essa doença se manifesta, ela acaba já se manifestando numa fase tardia que tu não consegue mais ter o tratamento curativo, tu só consegue fazer um tratamento paliativo, né? No caso, doutor, a partir de quando que o homem deve estar preocupado? Ou melhor, eu não gosto dessa palavra preocupado, ou melhor, as pessoas devem estar atentas, elas devem ter o maior cuidado. A gente fala em prevenção, né, Vitor? Buscar o aspecto preventivo daí. A prevenção, existe algumas recomendações da própria Sociedade Brasileira de Urologia, quer dizer, o paciente a partir dos seus 50 anos deve fazer o seu PSA e o seu toque retal, a não ser que existam alguns fatores para que se faça antes disso, né? Então assim, 45 anos, 50 anos na população em geral e 45 anos se for da raça negra e tiver história familiar de câncer de próstata. Certo. Aí sim começa com 45 a prevenção. Se não, o resto da população a partir de 50 anos fazendo o toque e o PSA. O toque tem aquele preconceito, né? E fala um pouco sobre esse exame. Eu sei que a hora, às vezes o pessoal está aí preparando para almoçar, mas uma coisa muito importante. Tem esse tabu. Por que do tabu? Acho que é questão de masculinidade ou porque realmente incomoda? Não, o exame ele é indolor. Eu acho que está mais associado ao aspecto assim cultural, né? Cultural, tem pessoas, né? Que têm uma ideia pré-concebida que é errada, né? Eu acho assim, ó, se toda vez que chega o paciente no consultório, eu sempre uso o exemplo feminino. Quer dizer, a mulher é uma coisa desagradável para a mulher ir lá no ginecologista, apesar de todo o cuidado em relação ao exame ginecológico, toda a maneira como é feita pelo ginecologista, mas é um exame ruim. É um exame ruim, porque ela fica com a perna aberta, é colocado um espéculo que é gelado, não é agradável, e ela se submete a isso. Quer dizer, ela vai lá, ela faz o exame citológico, quer dizer, o Papa Nicolau coloca um cotonete lá no colo do útero e tira para ver se tem alguma célula neoplásica. Por quê? Porque a gente sabe que o câncer de colo uterino, ele não dá sintomas na fase inicial, mas a mulher vai lá e abraça isso, quer dizer, ela é corajosa, vamos usar a palavra macho para fazer isso, tá? Então assim, a macheza não está no fato de deixar de fazer o exame preventivo, quer dizer, a macheza é tu ter exatamente a coragem de ir lá e fazer o exame preventivo. Porque assim, por que a gente tem que fazer o exame preventivo? Por que tem que se fazer o toque retal? Por que ele é necessário? Não é porque o seu médico gosta de fazer, em absoluto, porque ele é necessário. Se a gente fosse considerar assim, olha, só vamos fazer o exame de sangue, nós como médicos pouparíamos tempo em fazer o exame, luva, material, né, o anestésico, a geleia para fazer isso. Por que se faz? Porque ele é necessário. Então a gente sabe assim que quando tu associa os dois métodos, tu consegue ter melhorar a sensibilidade do método de detecção do câncer, PSA e toque. E o grande problema do PSA é que muita gente acredita assim, não, eu vou fazer um PSA, se der normal tá tudo bem. Muito pelo contrário, existe uma incidência de câncer nas pessoas que têm PSA normal. Nós já tivemos pelo menos uns 4 pacientes que tinham PSA dentro da faixa de normalidade, e no toque foi detectado um nódulo com diagnóstico positivo pela biópsia para câncer. Um paciente, inclusive, era transplantado, tinha um PSA de 3,05 e na consulta de transplante a gente tocou, tinha nódulo e tinha câncer. Então, se tu ficar só com o exame, olha, o PSA está 3,05, está normal, não se detectaria esse tumor. E o paciente ia evoluir para as consequências trágicas do tumor. Quando tem a questão mais radical é cirurgia e remoção. Isso. O que acontece quando a pessoa perde a próstata? O que acontece, a primeira coisa que vai acontecer, o paciente não vai mais ejacular.
O ejaculado, a maior parte do ejaculado, é espermatozoide, secreção da próstata e secreção da vesícula seminal. Na cirurgia de prostatectomia radical, a gente tira a próstata e vesícula seminal. O paciente não ejacula mais, ele perde a ejaculação. E ele pode evoluir com algum grau de disfunção sexual, ou seja, dificuldade para ereção. Em torno de 20% dos pacientes têm essa dificuldade para a ereção. Então, a próstata é uma glândula relacionada à sexualidade. Tu acaba tirando a próstata, tu tira a ejaculação do paciente. E na cirurgia, que é uma cirurgia radical, tu pode fazer algum comprometimento de nervo, da ereção, e o paciente evoluir desde um grau leve até um grau total de disfunção erétil, ou seja, de dificuldade para ter ereção. A incidência é muito alta, doutor? Em torno de 20% dos pacientes. 20%? 20%, mas assim, isso tu corrige, né? Tu pode corrigir com prótese peniana, com um facilitador oral da ereção, Viagra, Cialis, Levitra e esses remédios que todo mundo conhece, né? Depois se entra medicação intracavernosa, ou seja, injeção no pênis para tentar fazer ereção, e se não funcionar, daí prótese peniana. Certo. Então é a outra etapa, tu consegue corrigir todos esses problemas. Tu tem um período, até 6 meses pós-cirurgia radical, pós-prostatectomia radical, para o paciente recuperar. Se ele não recuperar, aí tu tem que intervir para melhorar a qualidade de vida, né? E quanto ao câncer de próstata, a incidência é alta? A incidência é alta. A gente tem assim uma estatística, uma das estatísticas que sobre câncer de próstata é um caso a cada 8 minutos e um óbito a cada 24 minutos por câncer de próstata. Ano passado, eu vou te dar a nossa estatística lá da oncologia do Hospital São José. Ano passado eu fiz 45 cirurgias de câncer de próstata. Certo. 45 cirurgias, se tu considerar um ano, tem 50 e poucos meses, é uma por semana, 50 e poucas semanas, dá uma por semana. Poxa. E com o apoio do Alvin Palace Hotel, eu conversei com o Dr. Jean Guterres, urologista, que também atende pela Fundação ProRim, sobre câncer de próstata. Obrigado pela sua presença.